existe uma grande discrepância entre a performance dos mercados financeiros, sobretudo do mercado de ações, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa e noutras regiões, e o estado da economia real. Existe uma discrepância, ou seja, o bull market que estamos a registrar no mercado financeiro não tem correspondência no mundo real, na economia real. Resulta da política monetária, que tem vindo a reduzir os rendimentos da renda fixa, tornando-os muito pouco atraentes, não só nos países, vamos dizer assim, do G7, mas também noutros países do G20 e outras economias emergentes. Esta situação pode, efetivamente, vir a descarrilar, pode ser uma bolha, embora eu acho que, se analisarmos bem as razões por trás desta performance tão forte dos mercados de ações, podemos chegar à conclusão que talvez esse rebentar da bolha não seja assim uma ameaça tão real. E eu vou explicar porquê. O que é que levou a que as ações americanas tenham recuperado tão rapidamente dos mínimos que atingiram em março e que estejam agora em novos máximos históricos? Ok, num primeiro momento, é claro que foi a ação decisiva da Fed. A Fed tomou uma medida que foi fundamental, que foi a decisão de comprar dívida de empresas. Ou seja, a Fed, ao decidir comprar dívida de empresas, basicamente garantiu a liquidez a essas empresas e evitou uma crise financeira parecida com aquela que tivemos em 2008. Em 2008, o sistema financeiro paralisou. Houve muitas empresas que eram empresas saudáveis, mas que não resistiram ao sufoco financeiro. A liquidez desapareceu do mercado, elas não se conseguiam financiar no curto prazo e acabaram por sucumbir. A Fed, agora, em 2020, evitou isso. Ou seja, criou logo ali uma rede de segurança para os investidores que sabiam que era muito pouco provável que as empresas viessem a encontrar as dificuldades que encontraram em 2008. E isso, só por si, já contribuiu para suportar o preço das ações. Depois tivemos, é claro, o espírito que nasce daí, porque o bull market é um espírito, não é? É um estado de espírito, aliás, não é um espírito, é um estado de espírito, em que as pessoas sentem o otimismo e isso também gera a sua própria dinâmica e leva a que mais investidores se juntem à festa, digamos assim. E depois tivemos muitos outros fatores. Tivemos, por exemplo, o número nunca antes visto de investidores de retalho que começaram a jogar na bolsa, digamos assim. Temos plataformas que se tornaram muito famosas do dia para a noite, porque muitos investidores de retalho que receberam o seu cheque e que muitos deles não precisavam do seu cheque de ajuda que foi enviado nos Estados Unidos, por exemplo, receberam esse cheque e decidiram investi-lo na bolsa, e nós temos imagens ridículas de empresas como, por exemplo, a Hertz, que estava em insolvência, que já estava num processo de insolvência, que viu o seu valor disparar, subir em flecha. Porquê? Porque havia muitos investidores de retalho que viam o preço baixo e decidiam investir nestas empresas. Também outras, como por exemplo a Delta Airlines e por aí fora. Então houve esta entrada das empresas de retalho. E então estas condições mantêm-se, não é? Estas condições não se alteraram. A rede de segurança da Fed continua ali presente. Temos também agora na Europa algo nunca antes visto, que foi a União Europeia chegar a acordo para criar um fundo europeu de ajuda económica em que todos os países compartem a dívida, ou seja, a dívida foi mutualizada na Europa, e isso também ajuda muito a reduzir os riscos económicos. Então, embora tenhamos uma economia real num estado em que a incerteza é grande quanto ao futuro, numa situação em que o crescimento económico é muito, muito incerto, não só pela questão do coronavírus, mas também devido a outros motivos, como por exemplo as tensões entre os Estados Unidos e a China, a guerra comercial, etc. Embora tenhamos esta situação na economia real, nos mercados existem condições que foram criadas artificialmente, não
com a intenção de sustentar os mercados, mas com a intenção de evitar o colapso financeiro, que continuam a existir e que continuam a sustentar esta inflação nos mercados acionários. E depois tivemos agora, nas últimas semanas, os resultados das earnings seasons, em que, por exemplo, nos Estados Unidos, as expectativas eram tão baixas, que as pessoas acabaram por ficar agradavelmente surpreendidas quando se viu que, afinal, 83% das empresas publicaram resultados referentes à primeira metade do ano e ao segundo semestre, ou ao segundo trimestre, aliás, que foram melhores do que a expectativa. E isto também está a contribuir para criar esta dinâmica positiva nos mercados financeiros. Por isso eu penso que o espírito neste momento é muito positivo face a ativos financeiros por causa destas circunstâncias especiais que foram criadas para evitar o colapso financeiro da economia.